Olá, turminha do quinto ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula, de geografia, tá certo? E nessa aula de hoje, como está em nosso cronograma, vamos estudar mais um pouquinho sobre a biosfera, Mais especificamente sobre os seres vivos ou não vivos, tá certo? Encontrados em nossa natureza, tá bom? Mas antes de iniciar a nossa aula, tia Olivia quer saber quem de vocês estão participando dos desafios juninos lançados pelo nosso colégio? E para que vocês saibam, o nosso desafio, o nosso período junino, está chegando ao fim. Mas tia Olivia percebeu que muita gente ainda não mandou vídeos, ainda não mandou fotos, dos desafios que tem feito em casa com a sua família. E nós queremos ver, queremos que vocês resistam a esses momentos e mandem para nós, tá certo? Tá chegando ao fim. E no final de tudo isso, o nosso colégio preparou um prêmio bem legal para aqueles que fizerem o melhor vídeo juntamente com a sua família e também para aqueles que têm feito, que têm participado do nosso projeto desde o início, tá certo? Mas não fica triste não, ainda dá tempo de vocês participarem juntamente conosco. Então mande fotos, mande vídeo, mande foto das comidas que vocês estão fazendo com a família de vocês, porque nós queremos ver, tá certo, turminha do quinto ano? Hoje, como a gente já tinha falado, nós vamos falar um pouquinho sobre a biosfera, sobre os seres vivos e os seres não vivos, tá certo? A biosfera é o lugar onde acontece vida, Ela representa a camada da Terra que é habitada pelos seres vivos, tá certo? Um exemplo desses seres vivos somos nós, os seres humanos. Para que haja vida no nosso planeta Terra, é muito importante que a Terra tenha luz, calor do Sol, água em forma líquida, Porque nós, seres vivos, dependemos de todos esses fatores para a nossa sobrevivência no planeta Terra, tá certo? Eles são fundamentais para a nossa vida, Pois todos seres vivos, como eu já tinha falado, necessitam disso, tá certo? A biosfera, ela é formada por diversos ecossistemas, tá certo? Que são constituídos por fatores bióticos, que são as plantas, os animais e todos micro-organismos, tá certo? E também por fatores abióticos, como a água, a luz, o solo, o gelo, o vento, tá certo? Existem dois tipos de ecossistema, que é o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático, tá certo? Existem diferenças entre esses dois ecossistemas, tá certo? Muitas diferenças, que no ecossistema terrestre, podemos dizer que é o solo onde nós pisamos, tá certo? E o aquático, que é formado pelos rios, pelos mares, os oceanos, os lagos, lagoas, Existem, diferenças bem básicas entre os seres vivos e os seres não vivos, tá certo? O fator mais importante, é a vida, a presença da vida, Ou seja, enquanto um tem vida, o outro não. Essa é a principal característica e a diferença entre esses dois, tá certo? Os seres vivos, como nós, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá certo? Assim acontece também com as plantas, Quando nós vamos lá no nosso solo, no nosso vasinho em casa, nós colocamos uma sementinha e com o decorrer dos dias, aquela planta, ela vai crescer, que significa o nascer daquela planta, Ela vai depois reproduzir e um dia ela vai morrer, tá certo? Um exemplo aqui, a planta, ela é um ser vivo, tá certo? Do reino vegetal. Porém, ela necessita dos seres não vivos para a sua sobrevivência. E um exemplo desses seres não vivos que as plantas elas necessitam é a água, Porque se nós não regarmos a nossa plantinha todos os dias, aquela planta ela vai ficar seca, não é? E ela vai morrer, tá certo? Outro exemplo também é
é o homem, né? Que nós necessitamos da água e do ar para viver, tá certo? Então, os seres vivos e os seres não vivos, de certa forma, eles estão interligados, não é? Precisam um do outro. E nós, seres vivos, necessitamos dos seres não vivos para a nossa sobrevivência, tá certo? Ó, mas não vamos ficar só por aqui. Tia Lívia preparou um vídeo bem legal para vocês e vocês irão assistir agora junto comigo. Vamos lá? Vivos. Você sabia que na natureza há seres vivos e não vivos? Vamos conhecê-los? Os seres vivos são os que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Os seres vivos também precisam de alimentos para sobreviver. Vamos conhecer alguns? Você consegue dizer quantos seres vivos há nesta cena? Aposto que você disse um, mas na verdade há dois seres vivos nesta imagem: a árvore e a abelha. Zoom! Os vegetais, como as plantas e as árvores, também são seres vivos, pois eles nascem ou germinam. Crescem e se reproduzem, neste caso com a ajuda das abelhas, que são atraídas pelo cheirinho gostoso das flores e ao pousarem nelas, levam o pólen de uma flor para outra, colaborando para que nasçam as frutas com as sementes que vão se transformar em árvores. As plantas respiram pelas folhas e se alimentam pelas raízes que as prendem na terra e sugam os nutrientes que vão ajudar a alimentar a planta. Os animais também são seres vivos. Olha aí, esse camaradinha, é uma osga, um cachorrinho, também é um ser vivo. Olha esse dorminhoco tirando uma soneca. Repare na barriguinha dele se mexendo quando ele respira. Os pássaros, como essa rolinha, também se alimentam e bebem água. Existem seres vivos bem pequenos que podem ser vistos com nossos olhos. Existem também os que só podemos ver com a ajuda de aparelhos como o microscópio. Esses são bem pequenos. Observe! Encontrou? Sim, são formigas. Existem seres vivos que voam como os pássaros e os insetos. Essa é uma mosca. Olha que faceira! A abelha é a minha preferida. Qual é o seu inseto preferido? Estas são vespas. Também são seres vivos que voam, mas aqui preferem brincar de luta. Mas existem também seres não vivos. Vamos ver. A pedra é um ser não vivo. Ela existe e faz parte da natureza, mas não respira, não precisa de alimentos, não cresce, não se reproduz e nem morre. Outros seres não vivos que fazem parte da natureza são a água, o ar e a terra. Então, ficou fácil saber quais são os seres vivos e os não vivos? Responda aí, qual destes são seres vivos? Bom, se você disse a abelha, a árvore e as vespas brigonas, parabéns! Agora já ficou um pouco mais esperto. Deixe seu joinha pra gente e até o próximo vídeo!